Hoje a gente vai falar sobre a gripezinha da peste negra. Fala turma, tudo certo? Seguindo o nosso projeto neste período de epidemia, de pandemia, em que tu certamente está cumprindo os protocolos determinados e está em casa, aproveitando o tempo, já que tu não tem nada muito melhor para ver, tu tá me olhando. Mas tudo bem, eu agradeço a tua audiência. Já que estamos falando de pandemias, vamos falar daquela que foi a mais famosa ou a mais presente nos currículos escolares, porque foi de uma proporção enorme, a chamada peste negra ou peste bubônica. Enfim, a peste negra, ela tem origem antiga e, embora a gente trate muito da peste negra ali do século XIV, nós tivemos no mundo outros surtos também de peste negra, ou seja, embora aquela mais famosa do fim da Idade Média ela seja mais tratada, ela não foi a única, nem a primeira. O primeiro surto de peste negra que temos aí em relato aconteceu no Império Bizantino, onde também milhares de pessoas morreram contaminadas pela doença. Ficou inclusive conhecida como peste de Justiniano, que governos ruins são assim, eles deixam como legado sua marca na doença. Então nós tivemos ali a peste de Justiniano. Mas a mais violenta, a mais forte, ela acontece no século XIV e ela vai marcar um período de muitas mortes no Ocidente. Em alguns lugares nós chegamos a ter índice de 70% de mortes, segundo os poucos dados que nós temos. Mas uma coisa é certa, dizimou no Ocidente entre 1/3 a 70%, dependendo da região, já que o alcance da peste negra ele também não foi uniforme. Em alguns locais ele teve um índice maior e outros um índice menor. Como acontecia essa transmissão? Essa transmissão ela se passava por uma bactéria. Essa bactéria que tem um nomezinho muito complicado, então eu não vou falar para vocês, vou ficar aí. Fica de lição de casa, procura o nome correto e tenta pronunciar em casa, por sinal. Essa bactéria ela tem origem asiática, não se sabe ao certo o local. Presume-se que ela tenha vindo da China e ela tenha abarcado no Ocidente pelas cidades italianas, onde, em razão das rotas do comércio, nós estamos ali no fim da Idade Média, onde o comércio ele passa a ganhar uma intensidade cada vez maior, e por meio dessas trocas pela Península Itálica, por ali que tenha chegado a doença. Essa bactéria ela era transmitida de duas formas, né? Primeiro por ratos e por pulgas. A gente tem que tentar entender um pouquinho que ali na Idade Média hábitos de higiene não eram hábitos disseminados. A ciência que nós temos hoje da importância de hábitos de higiene não só na limpeza corporal, mas na limpeza das cidades, das vilas, essa consciência não se tinha naquele período. Então, imaginem vocês que nós temos ali, naquele período medieval, cidades sujas, pessoas sujas. Isso aí era uma verdadeira festa para qualquer bactéria. Então a bactéria curtiu o seu verdadeiro carnaval por ali. E depois essa transmissão também passou a ser por via aérea, ou seja, as pessoas transmitem por espirro, por contato. E naquele período da Idade Média, o que mais tínhamos ali eram ratazanas. Então o que mais se tinha nas cidades medievais ali eram ratazanas. E é importante destacar também o baixo desenvolvimento científico, né? Então, o desenvolvimento da medicina, ele era ainda muito parco, ele era muito pequeno, ele não tinha um avanço como nem próximo do que nós temos hoje. Então, isso também facilitou a propagação, a ausência de uma ciência consolidada. A origem do termo também, peste negra, ela vem justamente pela formação de pequenas bolhas negras na pele, ou peste bubônica, porque se formavam bolhas no corpo. Essas bolhas elas eram chamadas de bubões, e a partir desses bubões ficou o termo de ou peste negra ou peste bubônica. Os números, embora eles não sejam confiáveis, eles dão conta aí de mais ou menos 200 milhões de mortes. E vocês imaginem que nós estamos falando de 200 milhões de mortes, não em um mundo com 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando em 200 milhões de mortes
em uma população mundial muito menor. Inclusive, alguns estudos indicam que a densidade populacional, inclusive, ela demorou cerca de 200 anos para chegar ao que era do século XIV no Ocidente Europeu. Então, dá uma dimensão de que a peste negra não foi uma gripezinha. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, tem um autor chamado Giovanni Boccaccio, que escreveu um livro chamado Decamerão, durante esse período da peste negra, e que é considerado uma joia rara da literatura, vai usar como plano de fundo da sua narrativa literária justamente a Europa medieval. Ele vai dizer para nós o seguinte, durante esse livro O Decamerão: em homens e mulheres, ela se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Dessas duas regiões do corpo, esses tumores mortais logo começam a propagar-se e a espalhar-se em todas as direções. Depois disso, a apresentação se modifica. Em muitos casos, manchas negras ou lívidas aparecem nos braços, nas coxas e outras partes. De início poucas e grandes, mais tarde pequenas e numerosas. Assim como os tumores, as manchas negras são sinais infalíveis de que a morte se aproxima daqueles nos quais se manifestam. Além disso, problemas pulmonares, febres, convulsões, vômitos. Alguns estudos indicam que a peste negra levava mais ou menos uma semana para levar o contaminado ao óbito. Esse livro Decamerão, ele é uma narrativa que se passa com 10 jovens tentando fugir, 7 moças e 3 rapazes tentam fugir da pandemia. São 100 contos escritos por ele e que são uma das principais obras produzidas no campo da literatura, que eu acho que tu deve procurar pelo menos um resumo do Decamerão. Mas, como não se tinha conhecimento científico, as buscas pelas causas eram as mais variadas. Alguns colocavam a culpa no alinhamento planetário, outros colocavam a culpa nos terremotos, em peregrinos e até judeus. Em alguns momentos, vários judeus, inclusive, foram espancados por serem considerados culpados pela peste negra. Um dos principais marcos desse período é o chamado médico da peste, que tu está olhando aí na tela. O médico da peste, ele de fato foi um médico da peste negra, mas ele só vem no século XVII. Essa roupa que tu observas aí, inclusive aproveitando essa pandemia do vírus, em Porto Alegre tivemos alguém que realizou o sonho deste jovem professor, que era de utilizar uma roupa dessas durante essa pandemia, mas infelizmente a galera é mais rápida. E essa roupa, ela era utilizada por esses médicos que nem sempre eram médicos. E muitas vezes, em razão da quantidade enorme de cadáveres, as pessoas utilizavam até pelo manuseio de cadáveres. Uma das coisas que se acreditava que a peste passava era em razão do cheiro. E esse bico grande que tem a roupa do médico da peste, ela é para colocar bastante erva aromática, para melhorar o cheiro, porque o cheiro não era dos melhores. Mas é muito comum a gente ver o chamado anacronismo quando se fala da peste negra. As pessoas, em geral, associam essa roupa à peste negra clássica, mas na verdade essa roupa ela não existia. Ela vai existir apenas no século XVII para combater surtos também de peste negra, mas surtos com menores proporções. O que fica claro para a gente, hoje que nós temos conhecimento científico, é que a gente deve escutar a ciência, porque quando não se tem o alcance da ciência, ou quando nós estamos obscurecidos por uma grande crença, seja na igreja, ou seja lá em quem for, as consequências são das piores. É isso que a história pode nos ensinar. Isso que aconteceu quando nós não tínhamos o conhecimento científico adequado. Agora que a gente tem o conhecimento científico adequado e que estamos infelizmente passando por uma pandemia, o conselho do Sr. Rafa é o mais simples possível. Escute as recomendações da medicina. Afinal de contas,
Tá aí o que acontece quando a gente não escuta ou quando a gente coloca a culpa em outras pessoas e não acha de fato o culpado. Agora que nós identificamos de fato o culpado, vamos escutar a medicina. Afinal de contas, é a vida que está em jogo e é isso que a história nos ensina. Lá na Europa, não ter o conhecimento científico adequado custou caro. Custou de 1/3 a 70% das mortes. Não vamos repetir aqui, né? Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima quarta. Super abraço!